como aprender de forma correta. Vamos lá. Você está acostumado a realizar resumos, grifar textos, parágrafos, né? Você aprendeu ali um conteúdo com um professor presencial ou um professor à distância, né? E ali você faz esse seu método padrão, que é muito popular. Resumo, né? Faz um resumo ali, ouvindo aquilo que ele falou e você vai anotando basicamente tudo que ele falou, ou, né, você tendo um conteúdo impresso, você vai lá e grifa, né, todo aquele parágrafo, etc. Então, isso está errado. Por que está errado? Porque você tem pouco esforço cognitivo. E esse pouco esforço cognitivo não vai estabelecer um processo de fortalecimento das suas redes neurais. Isso significa o quê? Que você vai ter um aprendizado muito pequeno, muito mínimo, tá? Ah, professor, mas eu já faço isso e eu tenho sucesso em algumas circunstâncias XYZ, etc. Então, né, tem que observar bem se esse aprendizado que você teve foi eficaz mesmo. Às vezes você teve ali um aprendizado muito mínimo que talvez atendeu uma realidade e pronto, e não teve um contexto completo, ok? E aí qual que é a dica e qual que é a abordagem correta para que você faça um esforço cognitivo adequado e assim você consiga desenvolver uma técnica adequada e consiga desenvolver adequadamente uma memória de longo prazo daquele conteúdo que você está anotando, né? Primeiro, quando você for fazer algum tipo de resumo, que geralmente a gente faz um resumo transcrevendo tudo que o professor está falando ou tudo que aquela gravação está falando, beleza, você pode até fazer essa anotação, este resumo. Porém, na hora que você for estudar, você deve fazer o seguinte: você deve fazer uma pergunta. Faça uma pergunta e feche o caderno e tente responder aquela pergunta daquele conteúdo, da parte daquele conteúdo. Por quê? Porque ali você vai exercer um esforço cognitivo adequado para para o seu estudo. E nesse processo de esforço cognitivo, você vai ter uma internalização muito maior para que você consiga desenvolver o entendimento e até mesmo toda a compreensão, né, a memória de todo aquele conteúdo. Uma outra dica também seria você grifar. Ah, eu tenho um conteúdo impresso, porém eu quero grifar somente as palavras-chave. Não faça grife, não grife só todo o parágrafo. Não, isso vai ser desnecessário. Grife somente as palavras-chave. Você vai perceber que esse processo de grifar somente as palavras-chave vai forçar você a tentar lembrar, a tentar buscar na memória aquela informação, e ali você está exercendo novamente um esforço cognitivo maior. Consequentemente, você está fortalecendo sua rede neural e, consequentemente, sua memória de longo prazo vai começar a ser construída. Legal? Aprendizagem. Legal? Aprendizagem. Legal? Aprendizagem integrativa é isso. Você relacionar tudo que você está aprendendo com neurociência, e isso tem uma relação muito rica para a sua vida profissional e o seu dia a dia. Valeu, grande abraço.